E estas são as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém os filhos de Belial todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães, e este era Dino, o esnita, que se opusera a 800, e os feriu de uma vez. E depois dele Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou, e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada, e naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele, somente a tomar o despojo. E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 chefes desceram, e no tempo da cega foram a Davi, à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo, e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus, e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram, e a trouxeram a Davi, porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça, beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida? De maneira que não a quis beber, e isto fizeram aqueles 3 poderosos. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 3, e este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura este não era o mais nobre dentre estes 3? Pois era o primeiro deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzel, grande em obras, este feriu 2 fortes heróis de Moabe, e desceu ele, e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este feriu um egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a própria lança dele. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre 3 poderosos. Dentre os 30 ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30, e Euanã, filho de Dodó, de Belém. Samá, Arodita, e Elica, Arodita. Eleis, Pautita e Ira, filho de Iques, Tecoíta. Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita. Zalmon, Auita, Marai, Netofatita. Elebe, filho de Baaná, Netofatita, e Itaí, filho de Ribai, de Gibeá dos filhos de Benjamim. Benaia, Piratonita, e Idai, do ribeiro de Gaás. Abeialbon, Arbatita, Lasmavete, Barumita. Eliaba, Salbonita, os filhos de Jazen e Jonatas. Samá, Ararita, Aianó, filho de Sarar, Ararita. Elifelete, filho de Asbai, filho de Umacatita, e Eliã, filho de Aitofel, Gilonita. Esrai, Carmelita, Parai, Arbita. Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita.
Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. Ira, Itrita, Garebe, Itrita. Urias, Eteu, 37 ao todo.